Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Alessandro. Estou passando aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos aqui dar seguimento no nosso estudo acerca do diagnóstico espiritual das 7 igrejas da Ásia. No vídeo anterior nós falamos sobre a igreja que estava em Éfeso. Hoje vamos falar da igreja que estava em Esmirna. Uma igreja sofredora, mais fiel a Cristo. E ele diz: eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza. Pois bem, dito isso, nós podemos nos encaixar nos dias de hoje dentro dessa igreja, porque Jesus fala: no mundo tereis aflições. E a aflição nossa nos dias de hoje, é claro que não se compara com a aflição no tempo deles, há mais de 2000 anos atrás. Eu acho que hoje nós não conseguiríamos passar pela tribulação a qual os apóstolos passou, os mártires da época passaram, os pais da igreja também. Porque, embora existem muitos lugares que é proibido a propagação do cristianismo, da palavra de Deus, mas no nosso Brasil nós temos a liberdade de expressão, em qualquer lugar podemos pregar a palavra de Deus. Mas importante salientarmos é que os próprios judeus da época, se você fazer uma leitura a partir do versículo 8 sobre a igreja de Esmirna, você vai ver que os próprios judeus é quem perseguiam o cristianismo na época. Assim como fizeram, com Cristo, que não aceitou a Cristo. Os judeus achavam que o rei que viria ia resolver o problema político deles, enquanto Cristo ele estabelecia um reino espiritual. Você vai ver muito isso dentro do Novo Testamento, Jesus falando: meu reino não é deste mundo, enfim. E no versículo 9 está escrito: eu conheço as tuas obras e a tribulação e a pobreza, e eu conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. E é tão triste quando nós somos perseguidos por próprio membro de nossas comunidades, que se propaga ser cristão, mas não são. No versículo 9 está escrito isso: eu conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus, mas não são, são da sinagoga de Satanás. E o papel a qual esses fazem é derrubar aquele que faz a obra do Senhor com amor, com alegria, que tem falado do amor de Cristo, que as nossas pregações não devem ser somente de trás de um púlpito, mas aonde formos. E as tribulações teremos sempre, aonde formos, aonde estivermos. Nós vamos sofrer as tribulações, vamos sofrer as perseguições também. Só que as palavras de Cristo não ficam somente nesse versículo. Ele fala: ele fala acerca do troféu da vida eterna.
O versículo 10: Não temas estas coisas que tu sofreras. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação por 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então eu falo, a coroa da vida, a qual está reservado para aqueles que vencer, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E tem muitas pessoas trocando a coroa da vida por momentos de prazeres carnais. Eu sei que no contexto histórico, cultural, não é isso que estou falando, mas temos que entender que tudo isso que os apóstolos, aqui o João era o último dos apóstolos, estava tendo essa visão, mas eles passaram pelas perseguições, pelas tribulações. Exemplo, Estevão, que foi o primeiro mártir, e de lá para cá, né, os apóstolos, todos os apóstolos, os pais da igreja, mas Cristo fala, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não negar a fé, perseverar, não se importar com o que falam de nós. Você que está assistindo esse vídeo, talvez chegou até o seu conhecimento de que um amigo seu falou de você, ah lá o crentinho, ah lá a crentinha, e você vai dar ouvido para isso, sabendo que tem uma coroa preparada para você, a coroa da vida, o troféu de vitória. O troféu de vitória não é bens materiais aqui nessa terra. Jesus Cristo fala que as demais coisas o Senhor acrescentará, mas buscai primeiro o reino e a sua justiça. Quantos tem, o apóstolo Paulo fala, quantos têm corrido atrás de uma coroa corruptível? Tem pessoas que o troféu deles é dinheiro, é casa, é carro. Mas os cristãos não, os cristãos, o troféu do cristão não é aqui nessa terra. A nossa recompensa não é aqui nessa terra. A nossa recompensa está no dia que Cristo voltar para buscar a igreja dele. Mas temos que ser fiel, temos que suportar as perseguições. Dentro deste contexto, o imperador Domiciano, ele tinha se autodenominado Deus. Então, muitos judeus que estavam sendo subjugados por esse imperador, eles tinham se aliado com Domiciano. Só que tinha os cristãos verdadeiros que ali não adorava o imperador como Deus. Eles sabiam que se eles curvassem os vossos joelhos, eles estavam negando a Cristo, eles estavam adorando um homem que não era Deus, mas que se autodominava Deus. E muitos dos judeus das sinagogas de Satanás, como diz o versículo 9, perseguiam os cristãos, os que tinham confessado a Cristo, a igreja que estava crescendo nesse contexto, e os próprios os perseguiam.
E foi assim com Cristo. Quem entregou a Jesus foram os seus amigos, os judeus, os fariseus da época. Tanto é que quando Jesus voltar na segunda fase, que ele descer no Monte das Oliveiras, está escrito lá no livro de Zacarias, que os judeus ali encurralados pelo exército do anticristo vão ver Cristo descendo sobre o Monte das Oliveiras, e eles vão ver as marcas nas mãos de Cristo e vão perguntar: que marcas são essas? Jesus vai falar: essas marcas foram os meus amigos que fizeram. Uma profecia que irá se cumprir na segunda fase da vinda de Cristo, quando ele estabelecerá o seu reino milenar. Então, eu digo para você, você que está assistindo esse vídeo, não deixe a sua coroa, a sua bênção que está reservada para você, não deixe ela por nada, por causa de A, B, C, enfim. Nós vamos sofrer sim perseguições, não só do ímpio, mas também daqueles que falam que é nossos irmãos. Mas você será recompensado. Jesus fala no versículo 10: Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então fica firme, não esmoreça por nada, ficam na posição do Senhor, como um profeta do Senhor, fazendo o que agrada ao Senhor, e você terá uma coroa. Coroa essa que está preparada para você, para o que vencer. Em nome de Jesus, vou parando por aqui para que o vídeo não fique mais comprido do que está. Que Deus abençoe nossa cidade de Pereira Barreto. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe o nosso país. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. E a paz do Senhor Jesus.